Olá, estamos de volta na parte 2 da nossa aula 2 sobre o pensamento de Maquiavel e o que nós estamos chamando de o desafio da política em Maquiavel. Lá na primeira parte da nossa aula, nós já vimos que a política é o reino da liberdade, a política é uma produção humana, a política é um processo e campo específico produzido e desdobrado a partir da natureza humana e da história. Vamos seguir debatendo essas questões, dialogando com Maquiavel, mas inicialmente vamos compreender o contexto histórico desse pensador que muitas vezes é visto com muito preconceito, né? No senso comum dos dias de hoje, as pessoas ainda usam jargões como fulano foi maquiavélico, cicrano teve um pensamento maquiavélico, sempre com essa característica negativa, né? De que a política seria uma atividade pejorativa a partir de Maquiavel, ou seria algo, digamos assim, mafioso, ou algo do poder pelo poder, né? E muito pelo contrário, né? Com Maquiavel, a política ganha a leveza da liberdade. Obviamente, a liberdade caminha com o peso do poder, né? Do esforço que os poderosos têm, ou os povos têm, nos modelos democráticos. A gente pensa nesse processo mais coletivo de um povo, de uma sociedade, no esforço que eles precisam ter para perseverar na liberdade, para perseverar na construção de sua arquitetura política. As produções coletivas são sempre conflituosas, como Maquiavel nos diz, e esse conflito, nos conflitos mais básicos que existem, são entre os interesses individuais, particulares, e os interesses coletivos. Então, assim, sempre vamos ter o peso desses conflitos, mas temos a leveza de estar construindo algo eminentemente nosso, né? Sem a influência de nenhum poder externo. É isso que Maquiavel nos traz. E para nós compreendermos um pouco mais disso, é importante nós referenciarmos Maquiavel no seu contexto histórico, né? Alguns elementos do cenário histórico desse pensador da política tão influente, né, na teoria política clássica, que é o Florentino. Ele era de uma cidade-estado na Itália, né? Para quem não sabe, a Itália na época de Maquiavel não era um estado nacional, não era um país unificado, era um coletivo de cidades-estado que comungavam uma cultura similar, costumes em comum, mas eram cidades autônomas, né? E Florença, que era uma das mais influentes e ricas cidades da Itália ali entre os séculos XV e XVI, influentes pela cultura, pelo comércio, pela capacidade militar que tinha, era quase que um centro do mundo ocidental naquela época, do ponto de vista cultural, né? E Maquiavel vivia aquilo tudo, né? Maquiavel viveu o ápice do Renascimento, no centro do que nós chamamos de Renascimento do ponto de vista histórico, né? Então, assim, na história, nós demarcamos aquele período de Maquiavel como o período do nascimento da Idade Moderna, ou da modernidade, né? Então, nós temos profundas mudanças ocorrendo na época de Maquiavel, e Maquiavel foi um observador e pensador do seu tempo, né? Então, Maquiavel viveu, por exemplo, as grandes navegações, quando principalmente Portugal e Espanha saíram pelos grandes mares, os grandes oceanos, o Oceano Atlântico, circundaram a África, chegaram às Índias, na Ásia, chegaram à América, né? Maquiavel conviveu com Américo Vespúcio e outros grandes navegadores de sua época. Então ele viveu essa expansão marítima e a ampliação dos horizontes do homem europeu de sua época, no sentido de conviver com outras culturas e viajar pelos mares, pelos grandes mares. Maquiavel viveu também o crescimento do comércio, o surgimento dos estados nacionais. No seu território, ele não viveu um estado nacional unificado, que era uma das coisas que ele tinha preocupação do ponto de vista da reflexão política, né? Como manter a força política da Itália sem ter um estado nacional unificado, tal como era, por exemplo, nas potências da época, Portugal e Espanha, que eram estados nacionais unificados. Mas Maquiavel viveu esse processo em que experiências de estados nacionais unificados estavam nascendo, junto com as grandes navegações,
junto com o renascimento cultural e científico, a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, chamado humanismo, né? A ideia de que a ordem divina não está pré-estabelecida e nem deve comandar o reino dos seres humanos, a ideia de que existe uma natureza humana que busca sempre a liberdade. Então, essa perspectiva do pensamento do Renascimento está presente na reflexão política de Maquiavel. Então, o surgimento, pelo menos o início, né, do surgimento do capitalismo, né, com o grande desenvolvimento do comércio, o que o Marx vai chamar de acumulação primitiva de capital, a partir do comércio, a partir das grandes navegações, a partir da unificação das moedas, do Estado Nacional, enfim. Então, nós temos um mundo em ebulição, né? Um mundo com intensas mudanças ali no século XVI, quando Maquiavel escreve as suas obras clássicas, que referenciam aqui a nossa aula de hoje. O Maquiavel monárquico, o Maquiavel orientador do príncipe, que é exatamente a obra O Príncipe, de 1513, e também os chamados discorsi, né? Os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, quando Maquiavel olha para a sua principal referência histórica do ponto de vista do poder político, que é a história de Roma, da Roma antiga, principalmente no seu período republicano, entre os séculos 8 a.C. e 3 a.C. Então, os discursos tratam da experiência histórica romana do ponto de vista político, cultural, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, a partir da experiência inicial republicana de Roma. Então seria, digamos assim, um Maquiavel republicano. E é exatamente entre o Maquiavel republicano e monárquico que nós vamos seguir na nossa aula de hoje, né? Compreendendo que Maquiavel traz, do ponto de vista histórico, e aí esse é um elemento fundamental que faz com que muitas vezes o senso comum olhe de forma negativa para Maquiavel, mas ele traz a perspectiva da ruptura entre a política e a moral, e da ruptura da ideia de política como algo dominado pelo universo cristão medieval. Por que ele estabelece essa ruptura? Porque, como nós já falamos anteriormente, para Maquiavel, política é a liberdade. Política, sendo liberdade, não pode ser controlada por uma totalidade absoluta, que significa o Deus cristão, né? Então, para a política cristã, a finalidade tem um bem absoluto, que é a salvação, que é o divino. Para a política, numa perspectiva medieval, a política já tem uma ordem pré-estabelecida. Se você lembra dos seus estudos de história na escola, você vai identificar que existia a ideia de que o rei era ungido por Deus, o rei absoluto. A sociedade possuía uma ordem pré-estabelecida, com nobres, o clero e os servos, que deveriam seguir sua vida inteira como servos. Então, essa ordem social e política, da soberania do monarca, da soberania dos senhores feudais, da soberania da igreja, era uma ordem pré-estabelecida por um poder divino absoluto do Deus criador de todas as coisas, como propaga o cristianismo. Então Maquiavel estabelece a ruptura com isso, e nesse sentido ele rompe com a moral cristã. Para Maquiavel, a finalidade da política não é um bem absoluto, o bem é histórico, mutável, aberto, contraditório, precário e perecível. Então, Maquiavel, nesse sentido, é maquiavélico, não no sentido pejorativo, mas na perspectiva de que o mundo da política é o mundo dessa liberdade e leveza de construção nossa, tipicamente humana. Então, do ponto de vista histórico, Maquiavel vai trazer a ideia, como já mencionei anteriormente, de que a política é fruto da natureza humana. Ele rompe com essa finalidade ética do cristianismo e estabelece essa dimensão de uma finalidade histórica para a política. E nesse sentido ele vai trazer a ideia da autonomia da política, uma abordagem realista. Então ele vai dizer como que é a coisa, né? Como é a obra política, como é o Estado romano,
como é a ação do príncipe em Florença do século XVI. E aí, a partir do como é, ele vem para a experiência, né? A ideia de que a verdade é efetiva como fruto do sentir e conhecer. Ou seja, a história para Maquiavel é algo muito caro no sentido da reflexão política. É preciso sentir e conhecer. E é preciso pensar a ação como intervenção humana combinada com elementos, obviamente, estruturais. Então, por exemplo, nos dias de hoje, quando nós olhamos para a política, nós pensamos como é que está o capitalismo contemporâneo. Nós pensamos como estão as leis da nossa cidade, por exemplo, a Lei Orgânica de Fortaleza. Nós pensamos como está a correlação de forças na Câmara dos Vereadores. Então, são elementos estruturais que vão combinando com a nossa capacidade de intervir, seja, por exemplo, como sindicato, como partido político, como igreja, enfim, as diferentes instâncias coletivas estabelecidas em uma determinada sociedade. Então, uma outra coisa muito importante para Maquiavel, típica do século XVI, típica do seu tempo, é que a política também deve ser compreendida como o reino das aparências. O jogo de espelhos, né? Algo muito significativo para nós pensarmos a política até os dias de hoje, em tempos de redes sociais, de Instagram, de fake news e de narrativas múltiplas sobre o que se pode definir como verdade. Então, Maquiavel já inaugura essa perspectiva de que a política nem tem um bem absoluto e o que aparece nem sempre é o que é. Porque a história tem o seu processo, mas na política você caminha no campo do simbólico, do que você quer mostrar, do que você quer narrar, do que você quer defender. Então, por exemplo, a imagem de um rei, a imagem de um exército, o posicionamento simbólico de um hino nacional, de uma bandeira, são questões importantíssimas para a política, essa ideia do simbólico, essa ideia do representativo, essa ideia do jogo de espelhos típicos da política, a política como um reino também das aparências. No próximo bloco nós vamos seguir na nossa aula 2, discutindo mais alguns elementos centrais do desafio da política em Maquiavel. Vamos juntos!